Convidamos ao palco a professora doutora Ângela Gaio Greff, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que irá apresentar a palestra Educar para Prevenir, Segurança contra Incêndio nas Escolas. A professora Ângela Gaio Greff é engenheira civil com mestrado em estruturas pela URGS, possui doutorado em estruturas pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra, e pós-doutorado pela URGS. É professora do Departamento de Engenharia Civil da URGS e gestora de pesquisa do Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais, LEME, URGS. É sócia do Instituto Brasileiro do Concreto e secretária do Comitê Técnico 302, Durabilidade e Vida Útil, IBRACON. Tem experiência na área da engenharia civil, com ênfase em estruturas de concreto, atuando principalmente em temas como cálculo estrutural, durabilidade das estruturas de concreto armado, segurança contra incêndios em edificações, materiais compósitos, inovadores, sustentabilidade, desenvolvimento e desempenho de sistemas construtivos, habitação, de interesse social e confiabilidade de estruturas. Possui experiência em inspeção, recuperação de estruturas de concreto armado e dimensionamento de estruturas de concreto armado e pavimentos de concreto. Professora, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou mudar um pouquinho o enfoque do que o professor João Paulo já veio falando. Vou falar, na verdade, sobre um projeto de extensão da universidade que se chama Educar para Prevenir Segurança contra Incêndio nas Escolas. Então, o projeto ele foi inicialmente concebido em 2015, quando a gente primeiro lançou o projeto na plataforma da URGS. E, efetivamente, ele começou a voar, né, ano passado, que a gente está completando um ano de projeto esse mês, e, a partir da semana que vem, a gente vai começar algumas atividades para comemorar esse ano de projeto. Então, vou explicar um pouquinho quem faz parte do projeto. Eu sou a professora orientadora e também coordenadora do projeto. Ano passado, então, em 2018, a Raquel Rodrigues, ela é graduanda em Engenharia Civil, ela se juntou ao projeto, e aí, efetivamente, o projeto começou. Então, eu vou falar um pouco do projeto, e em seguida a Raquel vai falar também, porque eu acho importante, porque ela que conseguiu fazer com que o projeto decolasse. Ano passado, também, o Bombeiro Civil, que está aqui também, o Ricardo Soares Garcia, ele se uniu ao projeto, junto com o PET Civil, que é um grupo do Programa de Educação Tutorial da Universidade. E, esse ano, a Gabriela Gridio, que também está aqui, ela se juntou como bolsista do projeto. E a gente tem muitas outras pessoas voluntárias querendo se juntar ao projeto. Vou falar um pouquinho qual é a ideia dele, nesses minutinhos que a gente tem aqui, mas ele é um projeto bem amplo. Acho que, para saber exatamente como ele funciona, vocês vão poder depois acessar as redes sociais, enfim, e conseguir entender um pouquinho mais o que se trata o projeto. Bom, então vou falar um pouquinho quem eu sou. Como já foi falado ali, eu sou professora da URGS e desde 2014, quando eu ingressei na universidade. E, desde então, eu acabei me envolvendo muito na área da segurança contra incêndio. Não é a minha área de formação, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em outras áreas, mas, em 2015... teve um professor que se aposentou, o professor Dario Klein, e ele tinha uma experiência muito grande nessa área de segurança contra incêndio, e ele tinha acabado de conseguir lançar uma disciplina de noções de segurança contra incêndio. E ele se aposentou. E a disciplina ficou vaga, e não ia mais ter ninguém para poder ministrar a disciplina, e eu levantei a mão lá e disse, não, eu quero essa disciplina para mim. E aí foi em 2015 que eu entrei nessa área, e desde então a gente não parou mais. O grupo ele vem crescendo, ele vem aumentando, e desde então assumi algumas funções aqui, né? Além de eu ser professora da disciplina de noções de segurança contra incêndio, eu sou coordenadora do projeto Educar para Prevenir, sou a coordenadora do curso de especialização em Engenharia de Segurança contra Incêndios, que o professor João Paulo acabou de comentar, e atualmente estou na coordenação do curso de Engenharia Civil da universidade. Então, na verdade, esse projeto ele foi motivado por algumas perguntas que eu sempre fazia na aula de noções sobre segurança contra incêndio da graduação. Eu chegava no primeiro dia de aula e perguntava para os meus alunos, que eram, na maioria deles, formandos,
em engenharia civil e que, diferentemente de como o professor João Paulo falou, eles têm sim habilitação para fazer projetos de prevenção e proteção contra incêndio após formados. E uma das perguntas que eu faço, quem foi meu aluno, tem vários aqui, né, que eu acabei achando, encontrando quando eu cheguei. Uma das perguntas que eu faço nesse primeiro dia de aula é quem que sabe operar um extintor de incêndio. E é muito triste, porque se tiver um que levanta dos 20 alunos da turma, eu tenho muito. Então, quem foi meu aluno sabe que, efetivamente, é esse o cenário. E uma outra pergunta que eu faço algumas, né? Agora eu não faço só perguntas, eu monto alguns cenários também, e todos os cenários eu sempre tenho o mesmo retorno. Eu sempre penso, não, o semestre que vem vai melhorar, e não melhora, né? Então, uma outra pergunta que a gente faz, que eu faço sempre, você já participou de algum treinamento sobre segurança contra incêndio? E o retorno que a gente tem também, que eu tenho, é sempre o mesmo. Uma pessoa vai levantar, eu participei no ensino médio, numa escola. Ou ouvi dizer que num prédio ao lado de onde eu trabalho, teve uma vez, né? Então, é bem difícil, pessoal, participar de treinamento, de simulação. É uma realidade que eu comecei a notar nas minhas aulas que não existe. Uma outra pergunta que eu faço: você efetivamente presta atenção nas rotas de fuga de uma edificação quando a utiliza pela primeira vez? Alguém aqui? Posso fazer pergunta para vocês? Na verdade, é um público diferenciado, né? Quem está aqui, se eu conseguir 50%, tá bom, né? Enfim, mas quando eu pergunto também, é bem... Se tiver uma pessoa, às vezes, dos 20 que responde, a gente tem bastante, a gente tem uma representatividade bem grande. Essa daqui eu posso perguntar para vocês. Eu acho que essa pergunta é interessante. Vocês, eu não sei, né? Quem tem filhos aqui? Alguém um dia parou para conversar com o seu filho sobre segurança contra incêndio? Mais ou menos? Muitos têm bom, todo mundo teve pai, né? Pode ser que não tenha mais. Mas com seus pais, vocês falavam quando eram pequenos? Alguém conversava com os pais de vocês falavam com vocês sobre segurança contra incêndio? Os meus pais nunca falaram comigo, e mesmo hoje, se eu for comentar com eles, eles não vão ficar 5 minutos prestando atenção no que eu estou falando. Então, realmente é um cenário bem triste, assim, né, se a gente for pensar. Até o próprio caso da Boate Kiss, a gente sabe que teve uma infinidade de problemas técnicos, a gente sabe que teve uma infinidade de problemas do poder público, a gente sabe um monte... Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, foi divulgado, teve laudos, teve a comissão do CREA, que foi formado para investigar as possíveis causas. Enfim, mas eu penso assim... Será que todas aquelas pessoas que estivessem lá dentro tivessem uma cultura de segurança contra incêndio e soubessem aquilo que o professor João Paulo falou também, né? Soubessem agir numa situação de incêndio? Será que as portas teriam sido fechadas no primeiro momento? Será que, se a cultura efetivamente existisse, uma edificação com um projeto inadequado, ela estaria aberta naquele momento, né? Ela teria uma licença para funcionar ou não? Será que, se as pessoas soubessem utilizar um extintor, será que teria se propagado daquela forma? Então, tem sim também uma culpa, né? Eu vou botar uma culpa entre aspas da sociedade, porque não é uma culpa que a gente faz de forma dolosa, né? Enfim, mas enfim. Então, esse projeto ele veio tudo isso para mostrar para vocês o que motivou esse projeto. Então, no meu perfil de educadora, eu quero sim que os alunos saiam da universidade sabendo fazer projetos adequados, mas eu quero também que eles tenham a perspectiva do que está por trás daqueles projetos que eles estão fazendo. São pessoas como eles, as pessoas têm que se colocar na situação de um possível usuário e têm que entender que um projeto é algo grave e que tem que ser tomadas as devidas os devidos cuidados, né? Não só às vezes atender a legislação, mas atender pensando que a gente precise talvez fazer um pouco mais para garantir a devida segurança das pessoas. E uma outra pergunta: costuma observar as sinalizações e equipamentos nos lugares que frequenta? Então, essa pergunta aqui é interessante porque
quem colocou essas fotos aqui foi a Raquel, que depois ela vai falar um pouquinho aqui. Ela tirou essas fotos de um prédio da universidade. Então, a gente vê aqui uma placa de um extintor de pó químico, e quem é da área sabe que esse extintor aqui, o da direita, não é um extintor de pó químico, né? Só olhando para ele a gente sabe que ele é um extintor de gás carbônico. E mais do que isso, bom, o da esquerda então é de pó químico, mas aí se for olhar o rótulo vai ver que ele é de água pressurizada. Então, para quem não entende nada de segurança contra incêndio, vamos colocar assim, a nossa sociedade não está tão preparada assim para a segurança contra incêndio. Vai dar um incêndio e vê ali pó químico, será que a pessoa vai pegar qual? Está tudo errado, né? A placa está errada, os extintores estão errados, isso que eu nem sei a validade deles. Tá? Aí eu não fui mais a fundo. Então, aqui... Um outro caso, né, pó químico também, tem dois pedestais ali para extintor, e o que está ali é de água, não é de pó químico, e tem um suporte que não tem nada. Esse que diz CO2, ele é de água também, né? Então, foi um passeio bem rápido ali na universidade. E esse aqui, que é CO2, que um ainda tem um gancho, o outro nem um gancho tem e nem extintor tem. Então, eu fico pensando assim, será que é problema só da universidade que não colocou ali o extintor? Será que também não é problema das pessoas que passam todos os dias ali e não fazem a menor ideia do que está ali, e se está certo, se não está certo, né? Então, enfim, isso foi o que motivou a criação do projeto. Qual é a finalidade do projeto principal? É implementar uma cultura de segurança contra incêndio. É claro que a gente está começando com uma sementinha, a gente está começando da forma que a gente conseguiu até agora. A ideia é que a gente consiga expandir, sim, mas a gente não sabe o quanto que a gente vai conseguir expandir. Então, vou ler aqui, tá? É uma definição bem interessante que a Raquel ela montou aqui. Então, quem somos? É um projeto que tem como objetivo a capacitação de professores do ensino básico na área da segurança contra incêndio, para que eles atuem como multiplicadores de conhecimento para os seus alunos. Queremos oferecer à sociedade uma forma de disseminar e consolidar a cultura e educação sobre a segurança contra incêndio e, consequentemente, reduzir as chances de perdas, principalmente de vidas. Então, o que a gente pensou? A gente não tem recursos humanos para ir em todas as escolas e, todos os anos, explicar aos alunos como agir numa situação de incêndio. Mas o que a gente pode fazer é ir nas escolas, capacitar os professores para que eles tenham conhecimento nessa área e que eles, então, sejam os multiplicadores desse conhecimento e consigam, ano após ano, dependendo da faixa etária, difundir esse conhecimento. E aí a gente pensou também, mas a gente não pode chegar e dar o conhecimento para eles e dar um slide de PowerPoint para os alunos, porque ninguém gosta. Hoje em dia, os alunos não gostam de ficar sentados ouvindo sobre o Triângulo do Fogo. Eu imagino que uma criança de 8 anos, o que vocês acham? Eu acho que não. Eu tenho uma filha de 3, ela já não suporta qualquer coisa por mais de 5 minutos. Né? Fico imaginando se a gente ficar 2 horas falando sobre o Triângulo do Fogo com eles. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer jogos pedagógicos, vamos entregar para a escola, para os professores, uma capacitação baseada em jogos pedagógicos para as diferentes faixas etárias. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está trabalhando no desenvolvimento desses jogos pedagógicos e na consequente formação dos professores, para que eles tenham esse conhecimento e possam manter na escola onde a gente vai levar esse conhecimento. Então, a gente está fazendo esse projeto piloto. Final desse ano, a gente finaliza, para que ano que vem a gente consiga chegar em mais escolas. Tá? Nós, por sermos uma universidade pública, a gente focou também nas escolas públicas. Tá? Então, a gente tem 4 escolas participando até o momento, que é a Escola Estadual de Ensino Médio Anne Frank, Escola Estadual de Ensino Médio Itália, o Instituto Estadual Rio Branco e o Instituto Estadual Dom Diogo de Souza, que foram as escolas que nos receberam super bem quando a gente falou sobre o projeto e que estavam dispostos a implementar esse método piloto que a gente está propondo.
Então, de uma forma geral, a gente tem mais de 5 mil pessoas sendo atingidas direta e indiretamente pelo projeto. Não tem 5 mil alunos nessas 4 escolas, mas a gente tem toda uma comunidade das escolas, que são os professores, são os alunos, são os pais dos alunos, são os amigos, os coleguinhas. Enfim, a gente pensou que seria a melhor forma de a gente começar a implementar essa cultura, muito mais do que eu ensinar minha mãe, que não vai querer aprender, né? É tentar ensinar as criancinhas, que eu acho que elas têm, sim, uma vontade de aprender. E é incrível, porque a gente foi nas escolas e as crianças amavam o projeto. As crianças queriam saber mais, as crianças queriam obter mais informações. A Raquel me contou um caso de uma menina, de uma menina que a gente foi, eu não fui, né? Ela foi na escola e ela estava naquela escola no ano passado, e ano que vem, esse ano, no caso, ela não estaria mais na escola. E, no final, ela veio meio que chorando, assim, pelo amor de Deus, vocês têm que ir na minha escola ano que vem, porque eu quero ver a continuidade do projeto. Então, realmente é algo que parece que, acertando na base, nas crianças, a gente consegue, sim, chamar a atenção e talvez contribuir um pouquinho para disseminar um pouquinho mais essa cultura da segurança contra incêndio. Então, essas são as etapas do projeto. Desse projeto piloto, na verdade, ele dando certo, a ideia é que ano que vem a gente só implemente ele, aí a gente não passa mais pela etapa 1, 2, 3 e 4, a gente vai direto para a etapa 4 nas escolas. Então, quais são as etapas desse projeto piloto? A primeira etapa a gente já passou, que é a etapa de organização e contato com as escolas. A etapa 2, o que a gente fez? A gente foi nas escolas e aplicou alguns questionários para saber o que as crianças sabiam de segurança contra incêndio. E esses questionários eles foram voltados para a faixa etária que a gente estava aplicando o questionário. Por exemplo, para uma criança da primeira série do ensino fundamental, a gente não conseguia fazer o questionário de forma escrita. Então, a gente pensou em plaquetinhas, em plaquinhas, enfim, com perguntas bem mais acessíveis, para que eles pudessem responder e, sim, expressar o que eles estavam pensando, o que eles sabiam sobre aquela situação. Então, essa etapa 2 foi para medir a percepção, o que eles sabem. Na etapa 3, que é onde a gente se encontra agora, a gente está elaborando as formações dos professores e também os materiais pedagógicos para a gente conseguir entregar esse kit pedagógico nas escolas. É onde a gente se encontra desde o final do ano passado. E a etapa 4, depois que a gente tiver todos os materiais pedagógicos prontos, a gente vai aplicar as formações efetivamente aos professores, vamos acompanhar as primeiras aulas, as primeiras transmissões de conhecimento e vamos aplicar novamente questionários para verificar o quanto que melhorou essa percepção, para ver se efetivamente o projeto está adequado pedagogicamente para o conhecimento dos alunos. Então, né, o que diz aqui é bem verdade, né? Nós somos um projeto de criança, de pessoas, de gente. O que a gente está focando aqui é na manutenção da vida, que as pessoas pensem efetivamente que segurança contra incêndio não é brincadeira e que, se acontecer, eles podem não só salvar a sua vida, mas também garantir que o seu indivíduo, o seu amigo, a pessoa do lado, os seus familiares também consigam se salvar numa situação de incêndio. Vou passar agora para a Raquel, que vai falar um pouquinho sobre alguns dados que a gente obteve dos questionários que a gente aplicou ano passado. E eu volto só no final, 2 minutinhos, só para finalizar aqui o projeto. Boa tarde. Então, eu sou bolsista do projeto, estou trabalhando com a Ângela desde o ano passado. E, como ela falou, a parte 2 do nosso projeto foi a aplicação dessa pesquisa nas escolas para que a gente pudesse entender a percepção de risco dos alunos. Porque, para a gente, foi interessante conhecer o que eles já sabiam e, principalmente, o que eles não sabiam, para que, a partir disso, a gente pudesse desenvolver esses materiais. Então, essa foi a importância da análise da percepção de risco de cada uma das comunidades. Primeiramente, a gente também fez um estudo anterior à aplicação desses questionários e a gente achou essa pesquisa que foi feita no Brasil e no Japão. Aqui no Brasil, ela foi feita em São Paulo pela professora Rosária Ono. E foi uma pesquisa que ela foi feita com 800 crianças aqui no Brasil e 5.500 crianças... Não, no Japão com 5.500 crianças e no Brasil com 800, em São Paulo. Então, era bem simples essa parte que foi analisada, que a gente vai mostrar os resultados, em que eles pediam
que as crianças demarcassem em planta o caminho que elas fariam caso houvesse um incêndio. Então, no Japão, 85% das crianças japonesas souberam encontrar um local seguro, contra 37% das crianças brasileiras. Por que isso? Porque no Japão existe uma cultura, desde muito cedo, as crianças com 5 anos começam a ser treinadas e educadas sobre isso, sobre todo tipo de desastre, para que elas saibam sobre esse tipo de coisa e saibam como reagir a um desastre. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura tão forte. Então, é um dado bem alarmante para a gente aqui. A gente, então, montou 5 tipos de questionários. A gente montou questionários diferentes, porque a gente entendia que existiam diferentes faixas etárias. Nós entregamos questionários para os professores e para os pais também. A gente queria saber qual era a percepção de risco de toda a comunidade escolar. E essas aqui são basicamente do ensino fundamental e do médio e dos pais. Tem uma pergunta dos pais. São muitas perguntas, então a gente trouxe bem poucas. Mas a gente perguntou para o ensino médio se eles sabiam qual era o número do Corpo de Bombeiros. Então, de 157 respostas, 65,6% disse que sabia qual era o número do Corpo de Bombeiros. E aí, na outra página, nós perguntamos, então, qual é. E daqueles 157, dos 107 que responderam que sim, apenas 63,6% responderam que a resposta correta, que é 193. O que não muda muito para o público da universidade, porque a gente faz essa pergunta para o pessoal que faz engenharia civil na URGS e eles também não sabem a resposta correta. Então, é assim no ensino médio, mas também é na universidade, que a gente pensaria que seria um pouquinho melhor. Nós perguntamos também para o ensino fundamental se o aluno está na escola e ocorre um incêndio e consegue escapar, mas não consegue achar o seu melhor amigo. Você voltaria para procurá-lo? Que é a regra básica. Saiu de dentro de um local com incêndio, tu não volta, ainda mais se é uma criança. 74,2% das crianças responderam que sim, que elas voltariam para procurar o melhor amigo. Um deles até nos chamou e falou assim, depende do melhor amigo. Mas isso, eles não têm a consciência de que eles precisam sair, ficar em segurança e não voltar. E muitos dos professores também não sabiam o que fazer. Nós perguntamos para o ensino fundamental o que eles fariam se a roupa começasse a pegar fogo. E essa foi uma das positivas e negativas, porque ao mesmo tempo que a maioria respondeu que deitaria e rolaria no chão, caso a roupa pegasse fogo, a gente ainda assim teve um número grande de alunos que responderam questões que prejudicariam a situação. Então, essa foi uma das perguntas que nos levou a criar o primeiro material do projeto, que a gente vai mostrar mais ao fim. E a gente perguntou para os pais se alguma vez eles tinham conversado com os filhos sobre prevenção contra incêndio. E 47,9% dos pais nunca tinham conversado. E não temos como ter certeza desses 52,1%. Então, eu sempre gosto de falar, quando a gente faz as apresentações do projeto, sobre uma experiência que foi feita nos Estados Unidos com 2 famílias, em que conversavam com os filhos sobre segurança contra incêndio e sobre o que fazer caso o alarme tocasse em casa. Então, os pais saíram no meio da noite, deixaram os filhos dormindo, uma equipe entrava com um aparelho de fumaça, e aí tocava o alarme, e os filhos tinham que sair em 1 minuto, eu acho. Se os filhos não saíssem, os pais entravam para ver o que tinha acontecido. E os pais das 2 famílias tinham certeza que os filhos sairiam. A primeira família, o filho saiu em menos de 1 minuto, trouxe a irmã mais nova junto. Já na segunda família, a criança não saiu. E aí a mãe entrou para ver onde é que ela estava. E ele tinha se escondido no closet. E a mãe ficou desesperada, porque ela sempre fala para ele o que fazer quando toca o alarme, sair de dentro de casa. E ele se escondeu porque ele ficou com medo. Então, ainda assim, lá onde existe uma cultura muito maior, a criança se escondeu. Então, aqui onde a gente já não fala com as crianças, a gente já não educa, não existem medidas, o que pode acontecer? Já não existe alarme nas casas também. Todas essas respostas, elas foram dadas, algumas foram... os resultados que a gente obteve foram ruins, a gente não conseguiu trazer todas, mas foram dadas pelas informações que eles têm disponíveis, né? De acordo com o que se dá para eles saberem, o que a gente dá para a sociedade saber sobre segurança contra incêndio, o básico sobre segurança contra incêndio. E isso define muito de um conceito básico para a gente do projeto, que é a cultura de segurança. É essa rede de atividades e de sensibilização e de conscientização que precisa existir para a sociedade.
Eventos como esse, que treinam e capacitam profissionais, são muito importantes. Mas os incêndios e os focos de incêndios não acontecem só com profissionais. Eles acontecem com a população no geral. Então, a gente precisa capacitar a população no geral para que todos estejam basicamente preparados para isso. Nós perguntamos também para o ensino médio e para o fundamental se eles sabiam o que foi a tragédia na Boate Kiss. 94,2% disse que sim. Eu acho que teve 1 ou 2 que responderam que não, porque eram estrangeiros. E aí foi bem aceitável eles não saberem, porque eles não moravam aqui. E a gente perguntou para o ensino fundamental. E aí esse número de alunos que não sabiam sobre o incêndio aumentou. E aí fica a pergunta. Quando ocorreu o incêndio na Boate Kiss, esses alunos que estão hoje no ensino médio estavam no ensino fundamental. Por que os alunos de hoje do ensino fundamental não sabem do incêndio na Boate Kiss? Quando esses alunos estavam no ensino fundamental, foi muito falado, aparecia em todos os jornais, era muito comentado, então eles ouviram. Hoje, a gente ouve muito menos. E se a gente for ver por turma, esse é o número de alunos que respondeu que não sabia o que foi a tragédia na Boate Kiss por ano. O nono B, que são os mais velhos, do nono A e nono B, os mais velhos do ensino fundamental, foram os que mais ou menos tiveram menos números de não. Já o quinto B, que são os mais novos, 70% não sabia. Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre os erros, continuar falando. Qualquer criança nos Estados Unidos sabe o que foi as Torres Gêmeas. Por quê? Porque se fala sobre isso até hoje. Porque não foi esquecido. Então, a gente não pode esquecer de algo que trouxe tanto sofrimento para a sociedade como um todo. E mais um termo que foi muito importante para a concepção do projeto, que foi o da percepção de risco. Que os indivíduos constroem a sua própria realidade e avaliam o risco de acordo com as suas percepções subjetivas. E a gente viu isso muito claramente em uma das perguntas do questionário. Porque a gente perguntou para as 2 escolas em qual local da sua escola você acha que há mais chances de se iniciar um incêndio. Na cozinha foi para as 2. Esse questionário foi aplicado em 2 escolas, no Itália e no Rio Branco. E se a gente for comparar, são bem parecidas as porcentagens, em todas as alternativas. Há uma diferença por causa do número também de pessoas que participaram, mas tem uma das alternativas que tem mais, que é o depósito de materiais de limpeza. Em todas as outras questões do questionário, das 20 e tantas questões, as porcentagens foram muito parecidas. No Itália dava 55%, no Rio Branco dava 56%. Um dava 41%, o outro dava 40%. Era muito parecido, porque a cultura de segurança das 2 escolas era muito parecida também. A única diferença foi nessa, em que o Rio Branco, no depósito de materiais de limpeza, respondeu 4,3% dos alunos responderam o depósito de materiais de limpeza, e, no Itália, 25,6% dos alunos responderam o depósito de materiais de limpeza. Porque, em 2014, houve um incêndio nessa escola, em que um aluno jogou um rojão dentro do depósito de materiais de limpeza e tiveram que evacuar toda a escola, não houve nenhum ferido, mas teve uma professora, a gente pode voltar lá em janeiro e conversar com essa professora, ela não sabia o que estava acontecendo, então estava uma gritaria, eu acho que ela estava aplicando prova, e ela falou para os alunos, não, vocês vão ficar dentro da sala de aula. E ela foi a última turma a ser evacuada de dentro da escola. E ela não sabia o que ela estava fazendo, porque ela não tinha nenhuma orientação, porque a escola não sabia o que fazer. E aí, depois do incêndio, ainda foi colocado um sistema de alarme de incêndio, que os professores dizem que não sabem se funcionam. A diretora disse que não pode recarregar os extintores, porque ela tem que escolher entre recarregar os extintores e comprar papel higiênico. Então, é uma cultura quase inexistente dentro das escolas aqui do estado do Rio Grande do Sul, nas que a gente está trabalhando. Então, a gente viu essa diferença de mais de 10%, que a gente não viu nenhuma outra pergunta. E por que atuar em escolas? Por que não continuar atuando só nas universidades, só nas empresas, só em hospitais? Por que trabalhar nas escolas? Porque nas escolas a gente consegue atingir diversos âmbitos da sociedade. A gente consegue atingir os alunos, os professores, as famílias dos professores, as famílias dos alunos, os funcionários e todo mundo que está envolvido aqui, naquele meio daquela comunidade. Então, a gente consegue atingir muito mais gente estando em um só lugar. Opa!
Então, esse é o primeiro material pedagógico do projeto que já foi finalizado, que é um livro que explica o tetraedro do fogo para as crianças de uma forma mais divertida. Ele é para ser usado com as crianças mais do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, mas para que elas tenham uma noção do porquê elas têm que deitar e rolar no chão caso a roupa delas pegue fogo. Então, é uma forma divertida de ensinar elas algumas coisas básicas sobre a segurança contra incêndio. Obrigada, Raquel. E até falando um pouquinho sobre esse primeiro material pedagógico, a gente fez, eu, na verdade, levei para minha casa e fiz um teste com a minha filha, ela tem 3 anos, e normalmente eles não prendem muita atenção, mesmo porque é tetraedro do fogo, enfim, será que vai entender, enfim. E eu sentei e comecei a ler com ela. Não sei se porque uma das personagens do projeto é ela mesma, né? A gente criou ali, aí eu disse que era a Isabela, ela ficou feliz e se prendeu, mas eu consegui ler todo o livro e ela me pediu depois para ler de novo, enfim, então pelo menos essa primeira resposta foi bem legal, assim, porque parece que prendeu para ela continuar, para ela chegar até o final da história. A partir da análise dessa pesquisa, essa primeira pesquisa que a Raquel acabou de apresentar, o que a gente conclui? Que alunos, pais e professores possuem pouco conhecimento sobre a segurança contra incêndio, que não há nenhum tipo de conversa ou atividade sobre segurança contra incêndio nas casas, nas escolas. Em caso de incêndio em uma das escolas participantes, os alunos e professores não sabiam o que fazer. Pais e responsáveis não sabiam o que fazer em caso de incêndio na própria casa. E uma pergunta, né? E se fosse você o público da pesquisa, qual seria a conclusão? Será que a gente ia melhorar essas respostas? Será que ia ser diferente? Imagina que chegasse para vocês, como pais de uma criança, esse questionário, de que forma a gente ia responder, né? Então, fica essa pergunta. Então, só para finalizar aqui, então a cultura da segurança contra incêndio precisa existir. Se ela existe, ela é quase nula aqui pelo menos no nosso estado. A gente não tem mais tempo e copiei aqui uma frase do Ricardo Soares Garcia, ali, quando a gente se encontrou no primeiro momento para a gente definir sobre o projeto, ele me entregou o cartão dele de visita e atrás dizia: outra Kiss nunca mais. Né? Na hora me deu vontade de chorar, porque realmente a gente não quer uma outra Kiss. Então, a ideia principal desse projeto é essa. Eu também, quando a gente entrou ano passado com o professor João Paulo lá na Boate Kiss, a Associação das Vítimas nos recebeu e a gente conseguiu entrar, era essa sensação. Essa sensação, eu não quero entrar numa outra Kiss nunca mais na minha vida. E tenho certeza que imagino que ninguém aqui quer. Então, só para finalizar, eu queria agradecer o apoio do curso de especialização em Engenharia de Segurança contra Incêndios da URGS, que é um curso que está na primeira edição esse ano, e a gente vai abrir mais uma turma março do ano que vem. Tem vários alunos do curso que estão querendo participar também do projeto de forma voluntária. Um dos motivos que trouxe o João Paulo aqui também para esse momento foi que ele está dando uma disciplina do curso. Esse final de semana vai dar a segunda parte para finalizar a disciplina. E deixo aqui, então, o contato. A gente está nas redes sociais, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente tem o e-mail do projeto. Como eu falei, a partir de semana que vem a gente vai começar a divulgar uma semana de comemorações desse primeiro ano de projeto. E a gente não tem verba, a gente não ganha um centavo da universidade. Tá? A gente está fazendo isso tudo de forma voluntária. Então, a partir da semana que vem, eu vou aproveitar esse tempinho aqui só para dizer que a gente vai tentar conseguir algumas arrecadações de recursos. Por quê? Porque a gente precisa fazer os materiais pedagógicos, a gente precisa entregar o kit para as escolas. Então, a gente vai contar então, com o apoio de vocês. Já aproveito esse momento para divulgar esses trabalhos que vão começar a surgir a partir da semana que vem. Muito obrigada.